Oi, hoje nós trataremos ainda de ética no mundo antigo e vamos entrar com uma certa prudência na ética a Nicômaco de Aristóteles. Ao longo desses encontros, a gente veio fazendo uma série de exposições sobre vida prática, ciência prática, ao longo desse nosso percurso sobre a Grécia. E hoje, finalmente, nós iremos entrar nessa ética extremamente delicada, contundente, que Aristóteles propôs para nós certa vez. Para começar a exposição da ética, eu vou dizer que no Aristóteles a gente diferencia conhecimento teórico de conhecimento prático. A ética é vista como um conhecimento prático que o ser humano deve praticar para poder alcançar uma certa excelência sobre si mesmo ao longo da sua vida social. Devo dizer também que o Aristóteles, quando pensa a ética, ele subordina a ética à política, ele pensa a ética como uma parte da política, porque a concepção de ética que o Aristóteles desenvolve é social. E a política que Aristóteles pensa também supõe uma determinada ética. Dito assim, a gente pode dizer que a ciência prática suprema para o estagirita, o filósofo Aristóteles, é a política. A gente pode pensar que essa ciência suprema, sendo a política, é uma ciência onde nela o homem aprende a governar a cidade, e a ética apareceria como uma parte da política, porque é justo entender que um bom governante da cidade deve demonstrar, antes de tudo, que ele é capaz de governar a si próprio. De tal maneira que o Aristóteles jamais separará a ética da política, o Aristóteles pensará a ética subordinada à política, ou melhor dito, a ética como uma parte da política. Ao pensar a ética como uma parte da política, o Aristóteles vai desenvolver os princípios éticos de uma maneira muito interessante. Ele vai apresentar tais princípios éticos logo no início da sua doutrina, dizendo que a concepção que ele faz de ética é uma concepção finalista. Qual o significado disso? O Aristóteles tem uma concepção teleológica da ética. A ética de Aristóteles é finalista, teleológica. A finalidade da vida prática para Aristóteles é fazer com que o homem possa alcançar um determinado bem. Ao dizer que a finalidade da vida prática é fazer com que o homem alcance um determinado bem, o Aristóteles começa a especular dentre os bens possíveis de serem alcançados, qual o bem supremo que deve ser visado em si mesmo e deve ser alcançado como um bem em si e autossuficiente. Ao fazer, no primeiro livro da Ética Nicômaco, um inventário das possibilidades de bem visadas pelo homem, o Aristóteles escolhe uma. Ele vai apresentar esse sumo bem como um bem que deve ser buscado por si mesmo, sem que ele se apresente como um meio para um outro bem que possa ser alcançado em seguida. Ele vai apresentar este sumo bem como um bem que deve ser buscado em si próprio e deve ser tido como autossuficiente, e apresenta de uma forma brilhante esse supremo bem através do termo grego eudaimonia. Bom, qual a tradução que a gente dá para eudaimonia? Muitos tradutores optam por traduzir eudaimonia por felicidade. Alguns preferem traduzir eudaimonia por bem-estar, um bem-estar duradouro. Eu prefiro manter a palavra grega eudaimonia e tratá-la
ora como uma espécie de felicidade, a condição de entendermos que a felicidade aqui não é um estado final derradeiro ao qual o homem deva chegar, mas uma espécie de atividade incessante que ele deve empreender constantemente para poder se manter no bem-estar. A teleologia de Aristóteles exige que o ser humano possa sair de uma certa passividade, ingressar numa certa atividade, que nessa atividade constante ele se esforce para se manter no bem-estar e que esse bem-estar ou essa felicidade, no caso grego a eudaimonia, seja o estado derradeiro visado por todo e qualquer ser humano que queira demonstrar aos outros que ele é capaz de governar a si próprio. Curiosamente, percebemos aqui duas ideias que se conjugam e que vão dar o pretexto dessa longa interpretação que nós faremos da ética de Aristóteles. A ideia de eudaimonia, ora pensada como finalidade, ora pensada como um bem-estar duradouro, vincula-se à ideia de atividade. Essa ideia de atividade me parece ser, tá certo? Uma ideia que reflete um modo de vida ativo, onde nesse modo de vida ativo, uma certa maneira de viver foi valorizada por Aristóteles, uma certa maneira de viver segundo determinadas virtudes passou a ser valorizada por Aristóteles como uma maneira de viver proeminentemente ética. No livro 1 da Ética Nicômaco, o Aristóteles começa a pensar essa maneira de viver. Ele estabelece determinadas funções para poder estabelecer igualmente hierarquias entre formas de vida diferenciadas. Por exemplo, ele mostra com muita precisão que existem certos homens que vivem em função do prazer, existem certos homens que vivem em função da honra, existem certos homens que vivem em função da riqueza e existem certos homens que vivem em função da vida contemplativa. Os homens que vivem em função do prazer, segundo Aristóteles, elegem um modo de vida onde muitas vezes pode cometer atos bestiais, voluptuosos e cair inevitavelmente num certo excesso que é inerente à própria busca do prazer. Aqueles que vivem em função da honra, né, dependem muitas vezes, olha só, de valores que são dados por outros e muitas vezes quando o outro não honra o indivíduo que se dedica a viver em função da honra pode não se sentir devidamente reconhecido. Aqueles que buscam a riqueza correm um risco de cair uma certa ganância e caem na ganância quando deliberadamente assume como virtude buscar muita riqueza e não sabe perfeitamente onde parar. E aquele que vive em função de uma vida contemplativa vai ter, com certeza em Aristóteles, olha só, um certo valor, porque nós veremos no final que Aristóteles elege a vida contemplativa como sendo a vida mais elevada, como sendo o modo de vida mais excelso, mais elevado, porque é a vida de um homem que aprendeu a se governar por princípios éticos determinados pela sua razão, um homem que pratica a virtude de caráter conjugando a razão prática no campo deliberativo das ações escolhidas, um homem que demonstra aos demais que ele foi capaz de construir um modo de vida ativo,
um modo de vida feliz ou um modo de vida no bem-estar, um modo de vida onde nele ele conquistou finalmente a eudaimonia. A eudaimonia, dentro dessa perspectiva, me permite configurar a ética de Aristóteles como a ética teleológica. A eudaimonia é um fim visado que exige do ser humano uma série de trabalhos onde ele tem que abandonar um certo modo de vida, fazer determinadas escolhas para poder alcançar esta finalidade. Bom, com essa breve explicação preliminar, aqui onde eu digo que Aristóteles é finalista, aqui onde eu digo que a ética aristotélica é teleológica, aqui onde eu digo que a finalidade a ser alcançada é a eudaimonia, eu fixo, tá, certos princípios éticos que vão fazer a gente entrar, olha só, nos meandros sutis daquilo que o Aristóteles pretende dramatizar ao longo dos 10 livros que compõem a Ética a Nicômaco. Devo acrescentar, para a gente poder fazer essa dramatização acontecer de uma forma mais divertida, que quando nós estamos falando de ética entre os gregos e estamos falando agora de ética em Aristóteles, nós estamos seguindo a inflexão original do nosso pensamento, trabalhando a possibilidade de você mudar o seu modo de vida, sair de um modo de vida onde você deseja certas coisas, mas não exerce sobre aquilo que deseja nenhum determinado controle. Nós estamos trabalhando a possibilidade da gente mudar o nosso modo de vida a partir de uma série de escolhas ou de exercícios feitos sobre nós mesmos, onde nos livramos de certas ações irresponsáveis que são deliberadamente provocadas por um desejo, onde nele não somos capazes de exercer nenhum domínio, não somos capazes ou demonstramos uma certa incapacidade de exercer um certo domínio, uma certa escolha para evitar que formas excessivas possam se apropriar do homem, levando-o a uma espécie de escravidão. A eudaimonia visada nesse aspecto supõe um longo trabalho ético de si por si, onde nesse trabalho ético de si por si, Aristóteles constrói um meio para chegar à dita eudaimonia. O problema é saber, nesse início de caminhada, qual meio é esse, como a gente poderia pensar a constituição de um modo de vida ético pela escolha desse meio. O problema é entender, olha só, que através desse meio, o Aristóteles propôs uma série de escolhas, onde nestas proposições ele pôde deliberadamente configurar todo um contexto ético de transformação de um modo de vida do sujeito, ali onde o sujeito se torna um sujeito racional, e propôs uma doutrina muito interessante, que é a doutrina a partir da qual a gente vai penetrar nos exercícios éticos que são propostos pelo filósofo. A tese é, para chegar à eudaimonia, é preciso praticar a temperança. E praticar a temperança supõe um certo exercício de prudência, onde nessa prudência
é necessário evitar os excessos, é necessário evitar os defeitos. Os excessos que ocorrem toda vez que um ser humano movido pelo prazer demonstra ser incapaz de conter esse prazer e é arrastado desenfreadamente por tais prazeres que se tornam excessivos. Os defeitos que acontecem quando um ser humano, por temer um determinado prazer, se coloca numa posição ascética de recusa deliberada de todos os prazeres. Há defeito toda vez que você adota uma postura ascética, há excesso toda vez que você se entrega deliberadamente contra os prazeres, e esses defeitos demonstram que você não tem a capacidade de governar a si mesmo, porque tanto no defeito quanto no excesso, tá, não há um exercício deliberado sobre si, nem há um controle de si indispensável para que você possa exercer sobre si próprio um domínio. E o Aristóteles, pensando nesse duplo risco, cair pela via do excesso, numa perdição total de si, demonstrando ao outro que você não é capaz de deliberar sobre a sua própria ação, ou cair na via do defeito, recusando deliberadamente todos os prazeres, e ao recusar deliberadamente todos os prazeres, desenvolver uma vida ascética. Aristóteles, para sair dessa dupla possibilidade, vai escolher o caminho do meio. O caminho do justo meio, o caminho do meio, ali onde é possível estabelecer escolhas, é o caminho da temperança. A temperança é problematizada por Aristóteles como um estado no qual você deva chegar, tá? A partir de um exercício de si permeado pela prudência, e que você possa, ao adotar o caminho do meio, o caminho da temperança, né, lutar contra os excessos, suprimir certos defeitos para aprender a agir de uma forma contida, para poder exercer sobre a sua ação um determinado controle, para poder exercer sobre a sua ação, né, uma sabedoria prática que lhe dê o momento oportuno para que você possa agir com precisão, e a quantidade de ação indispensável para que você não se apresente ao outro ou à cidade como um ser excessivo ou como um ser covarde. Quase sempre, pela via do defeito, você demonstra um modo de vida covarde. Quase sempre, pela via do excesso, você demonstra um modo de vida tirânico, excessivo. Aristóteles não entende que um ser humano movido pelo excesso seja um bom governante. Ele não entende que um ser humano excessivo possa exercer na cidade um bom governo. Nem entende que um ser humano cheio de defeitos, um ser humano covarde, possa também exercer na cidade um bom governo, porque, evidentemente, ele não irá demonstrar na cidade que ele governa a si mesmo. Como a ética é social e a política é ética, e como a finalidade da vida ética vai resultar na política, tá, em ações que os seres humanos implementam na cidade com o propósito de estabelecer
entre eles possibilidades de uma vida justa, de uma vida feliz, toda a problemática da temperança vai assumindo a um só tempo conotações éticas e políticas, o que dá margem a uma série de interpretações bem sutis que valeria a pena a gente considerar para podermos entender no pormenor as sutilezas dessa ética. Bom, que temos nós até agora uma ética teleológica, cuja finalidade é a eudaimonia, uma ética onde nela o filósofo está propondo, olha só, que a gente exerça sobre aquilo que a gente faz uma série de escolhas, uma ética onde o filósofo vai pensar tais escolhas através de um modo de vida que ele elege como um modo de vida superior, que é o modo de vida da vida contemplativa, e tenta provisoriamente definir esse modo de vida contemplativo como um modo de vida temperante de um homem prudente. De um homem prudente que demonstra na cidade que ele é capaz de governar a si mesmo, que demonstra na cidade que nele a razão delibera sobre o seu próprio desejo e ele escolhe voluntariamente o que ele vai fazer no momento oportuno, na ocasião correta e no momento onde a decisão tem que ser tomada deliberadamente como uma decisão política. Percebe-se com clareza ao fazermos estas pequenas considerações que o que se encontra fundamentalmente em questão é a mudança do modo de vida, que você saia de um modo de vida passivo, compulsivo ou medroso e passe a praticar virtudes éticas ou virtudes morais para poder lutar contra a covardia ou contra o excesso, que a temperança seja eleita, olha só, como aquilo que você deve praticar para alcançar a eudaimonia, e que a prudência seja o meio a partir do qual você vai deliberar sobre as suas próprias ações para mudar o modo de vida. Isso é importante e precisa ser devidamente demarcado. A ética como conhecimento prático, atividade prática ou exercício de si por si, visa fundamentalmente dar ao homem a possibilidade de ele mudar o seu modo de vida na cidade. Visa fundamentalmente dar ao homem a possibilidade dele subjetivar determinadas virtudes e praticar essas virtudes na cidade, exercendo por intermédio de tais práticas mudanças significativas no seu modo de viver. Se é justo situar a ética de Aristóteles no contexto ético do povo grego, dá para dizer que a busca da felicidade, isto é, da eudaimonia, é a escolha de um filósofo que procura dar à vida a possibilidade dela viver, olha só, de uma forma social alegre ou de uma forma social no bem-estar. Mas que isso, para ser alcançado, exige do homem uma série de trabalhos indispensáveis, onde tais trabalhos devam ser rigorosamente entendidos como exercícios espirituais. Exercícios espirituais estes que são permeados de escolhas, onde nessas escolhas nós vamos definindo um modo de vida através do abandono de certas atitudes estas que foram contraídas pelo hábito ou pelo vício e que podem predominar na nossa maneira de ser.
naquilo que eu procuro interpretar para situar a ética no contexto geral da nossa problematização, eu costumo frisar, buscando uma inspiração bem ampla do que seja ética, nos ensinamentos de certos autores que problematizaram essa forma de pensar tão singular do povo grego e problematizaram essa forma de pensar tão singular na filosofia de Aristóteles. Eu costumo, volto a repetir, situar Aristóteles dentro daquela ideia geral, olha só, de que a ética pode ser concebida como um conjunto de práticas ou de exercícios espirituais empreendidos por um sujeito que quer se libertar de uma certa passividade pelo exercício da temperança e pela prática da prudência. Visto por essa perspectiva, a felicidade ou o bem-estar visado pelo filósofo, a eudaimonia, quando utilizamos a palavra grega, é a meta a ser alcançada por um modo de vida altivo, um modo de vida feliz, um modo de vida praticado por atividades repetidas e reiteradas, onde nele o homem pode, enfim, demonstrar que cuida de si, que exerce sobre si um trabalho e que, no exercício desse trabalho, praticou a temperança. Bom, dito isso, já temos 2 outros elementos a serem desenvolvidos dessa ética. Esses 2 outros elementos que eu acabo de introduzir aqui são a temperança e a prudência. É possível dizer que, quando Aristóteles escolhe o caminho do meio, ele está deliberadamente se insurgindo contra os prazeres excessivos. Quando ele se insurge contra os prazeres excessivos, é preciso dizer que ele não está se insurgindo contra o prazer em geral. Ele não está se insurgindo contra todos os desejos que conduzem o homem ao prazer em geral. Por quê? Porque dentro da concepção de ética do Aristóteles, nem todo prazer comporta excesso, e há prazeres que comportam excesso que, quando contidos, podem colocar o ser humano na direção de uma virtude moral. O que Aristóteles pretende, quando luta contra o excesso, é buscar a justa medida da ação. E o que ele quer, quando busca a justa medida da ação, é fazer com que o ser humano possa utilizar o intelecto dentro de uma perspectiva prática, desenvolvendo virtudes de caráter, que são virtudes intermediárias entre as virtudes do intelecto ou da razão propriamente dita, tá? E a ausência de virtude que pode ocorrer quando você age sem escolher, caindo no excesso, ou não age por medo, tá? E evita deliberadamente toda e qualquer ação. Dentro dessa perspectiva, a ética é um trabalho de si por si. Dentro dessa perspectiva, quem deve nortear esse trabalho ético é o intelecto ou a razão. Dentro dessa perspectiva, as virtudes devem ser escolhidas pela razão e devem ser implementadas como virtudes do caráter através de uma série de práticas, onde nestas práticas
visa-se fundamentalmente mudar o modo de vida, construir um modo de vida ativo, construir nesse modo de vida ativo um modo de vida racional, onde nesse modo de vida racional o desejo não é deliberadamente negado, mas deve ser subjugado às escolhas deliberadas de uma certa virtude promovida pela razão ou pelo intelecto, visto agora na esfera prática. Conjugado agora na esfera prática, apresentado como uma razão prática. Bom, hoje em dia, no contemporâneo, quando a gente pensa a ética de Aristóteles como uma ética finalista, é muito justo que as pessoas duvidem de que essa felicidade ou essa eudaimonia possa ser alcançada. Muita gente costuma achar que a teleologia de Aristóteles é utópica. Muita gente costuma achar que essa utopia jamais pode ser alcançada por se tratar tão somente de um ideal. Existem éticas contemporâneas que vão dizer que essa possibilidade de você alcançar um bem supremo não é possível para o homem, porque esse bem supremo não existe. Mas se a gente começar a julgar excessivamente o ponto de vista do Stagirita em função da nossa concepção moderna de pensar a ética, talvez a gente passe ao largo do que seja fundamental pensar. Porque se a gente assume aqui que nós não estamos abordando o Aristóteles com o propósito de fazer uma defesa cabal, dizendo que ele pôde nos ofertar uma ética universal que dê conta de todos os nossos males e que nos conduza finalmente à felicidade, se a gente não está assumindo deliberadamente essa posição defensiva de uma ética universal, talvez o interessante na contribuição do Aristóteles esteja exatamente no processo que ele pôs em andamento no momento em que ele pôde descrever certos aspectos, tá? Que, embora utópicos para certas pessoas, são efetivos para certos modos de vida que se consolidam. Dentro dessa perspectiva não universalista, a ética do Aristóteles continua tendo pertinência histórica e, no meu entendimento, a pertinência histórica mais contundente, né, deve ser criteriosamente relacionada às escolhas que ele fez. Escolhas estas que ele fez, escolhas estas que ele nos ofertou, escolhas estas que ele propôs, olha só, que nós fizéssemos, escolhas estas que ele adotou como meio deliberativo para que a gente pudesse alcançar a eudaimonia praticando a prudência e a temperança. E aqui surge uma palavra que para mim é muito importante, a palavra grega proairesis, cuja tradução é escolha, ação escolhida. A palavra proairesis vincula-se à ideia de que você pode escolher e que a capacidade de escolher, embora seja inata, nem sempre é praticada. Que a capacidade de escolher, embora você traga ela consigo,
nem sempre você a pratica, porque muitas vezes você age pelo prazer e sequer pensa que você pode escolher a qualidade e a quantidade do prazer que você quer obter. Por exemplo, as crianças que são mobilizadas pelo prazer, elas agem como se elas não pudessem escolher, elas querem aquilo que dá prazer a qualquer preço. Normalmente, quando as crianças assim se comportam, tá? Elas agem como se elas não tivessem escolha, como se elas pudessem deliberadamente escolher parar. E muitas vezes, quando abrem mão da capacidade de escolha, ao agir como se não tivesse escolha, elas acabam escolhendo não escolher. E são mobilizadas de tal maneira pelos prazeres que vão cair inevitavelmente no excesso ou na incontinência. Nesse sentido, a escolha em Aristóteles, a proiesis, é o meio através do qual eu posso exercer sobre os meus prazeres uma certa atividade. A escolha em Aristóteles é o meio a partir do qual eu posso praticar a virtude. Ao praticar a virtude por intermédio de tais escolhas, eu posso exercer sobre mim mesmo um determinado domínio. Ao exercer sobre mim mesmo um determinado domínio, eu posso, por isso mesmo, olha só, escolher não agir ou escolher agir no momento oportuno. No momento em que eu pratico a escolha, no momento em que eu exercito essa escolha, no momento em que eu ajo escolhendo, eu passo a exercer sobre mim uma atividade, saio da passividade na qual eu me encontrava quando agia sem saber que eu poderia escolher. No momento em que eu pratico a escolha, tá? Eu acabo exercendo sobre mim um certo domínio. Aqui é necessário uma pequena observação. As escolhas das quais fala o Aristóteles são as escolhas que devem preceder as ações ditas voluntárias. E quando ele fala de escolha, referindo a escolha à ação voluntária, ou seja, toda ação que dependa da sua vontade pode ser escolhida por você. Ao fazer esse vínculo entre ação voluntária e escolha, e ao acrescentar a escolha à ação voluntária, ele está dizendo que uma ação voluntária pode ser também uma ação decretada sem que haja escolha do momento oportuno e da ocasião. Nesse caso, delimita-se aqui mais um elemento da ética de Aristóteles que eu gostaria que a gente registrasse e pudesse aprofundar no próximo contexto da nossa discussão, que essa ética que busca o exercício da temperança e o exercício da prudência pudesse ser incrementada pela capacidade deliberativa da escolha, a prática da escolha como meio para você alcançar a tão decantada eudaimonia. Encerro provisoriamente essa parte 1, onde nela nós estamos tratando dos elementos gerais da ética Nicômaco, para partirmos numa segunda parte, tá? Na direção de um aprofundamento desses problemas. Cremos que as virtudes éticas, as virtudes morais,
o cuidado com o excesso, a busca de uma certa verdade, a subjetivação de certas verdades e certas escolhas fiquem claras nesse segundo episódio. E, provisoriamente, estou encerrando esse primeiro episódio com as questões gerais que norteiam essa ética e faremos logo, logo um segundo episódio. Paro por aqui, muito obrigado.